Olá, namastê. Estou aqui para mais uma live e o tema dessa live de hoje vai ser a importância do silêncio e dos retiros espirituais na vida do professor. Então essa vai ser a nossa live de hoje. Vou esperar vocês irem entrando. Deixa eu ver quem chegou. Oi, Aininha, Vasudeva, Maria do Carmo, Glorinha. É a Glorinha de BH? Vai dizendo de onde vocês são. Eu adoro saber de onde vocês são. Eu acho tão gostoso. Aninha de Ohio. Karen Flon, meu amor. Que bom. Que ótimo. Ah, Glória do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Glória. Oi, minha linda. Tia Cris está aqui. Que bom que você conseguiu, Xana. Seja bem-vinda de Portugal. Que gostoso. Quem é minha Dalcas, tia Cris? Eu também estou feliz de te ver, viu, Karen? Interior de São Paulo, Ipuã, Santo André. Agora eu sei quem é a Maria do Carmo. Agora eu sei quem é a Maria do Carmo, né? Fazendo bullying com a tia Cris. Célia de São Paulo, fez o curso comigo. Ô, Célia, Clélia, quer dizer, ô, Clélia, lembro muito de você, que legal que você está aqui, querida. Tupã Siretã. É a Mari? Que bom. Ah, mais uma de Tupã Siretã, eu sei quem é. Então, gente, eu não sei o que aconteceu hoje, eu vou assim contar para vocês. Ai, que bom, da Bahia, vai ser uma delícia ter você numa das formações, vou ficar muito feliz de te conhecer, coisa boa, assim, né, num grupo mais que a gente se vê, né? Então, a live de hoje, ela tá acontecendo por causa de um evento que eu participei na semana passada, por isso que a gente não teve live na semana passada, porque eu estava participando de um congresso na semana passada, né? É de uma convenção de yoga e meditação. E daí a gente não teve a live, então nós passamos para hoje, eu vou abordar um pouco do que eu vivi também na semana passada, né? E só que eu não sei o que aconteceu, se as pessoas receberam o e-mail, porque eu acho que deu algum probleminha, eu não sei se aconteceu alguma coisa no e-mail, porque a gente sempre faz um e-mail automático com as lives. Eu não sei se vocês souberam pelo e-mail ou pelo story que eu fiz, ou porque eu falei ontem também, né? Mas enfim, estamos aqui. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é em relação a relembrar que a gente já tem 8 lives gravadas, e se vocês quiserem rever as lives, elas ainda estão no Instagram ou então no YouTube, então você pode rever as lives. E é bem interessante, porque elas foram todas construídas, né, e alinhadas dentro de um pensamento. Então é legal se vocês puderem assistir as anteriores, né? Principalmente aquelas pessoas que trabalham com yoga, que são de escola. Então é muito importante
que vocês tenham acesso às outras lives para acompanhar essa linha de pensamento, tá bom? Então eu vou dar uma olhadinha aqui na hora, que eu gosto sempre de dar um tempinho, porque para as pessoas irem chegando, né? Então, assim, inclusive, a live 8, que foi a live de ontem, é uma live muito importante de você ver quem está acompanhando, quem é professor, quem trabalha com criança em alguma instituição, né? Ou, enfim, que trabalha com criança ou convive com criança, assistindo essa live, é importante que você veja também a live número 8, tá bom? Eu acho que eu vou até precisar de ajuda de vocês, porque eu tô com um probleminha aqui no meu outro celular, ele não tá querendo ligar. Ah, ligou. Porque, não quer ligar, não sei o que tá vendo. Aí eu vou pedir para vocês de vez em quando para me dizer qual é a hora, porque eu não tenho, o meu instrumento de ver a hora, ele resolveu... Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, vamos começar. Então, nessa convenção que eu participei na semana passada, né, ela era para ser um evento presencial. Seria um evento presencial em Los Angeles e eu estava organizada para ir para Los Angeles para esse evento especial que eu vou sempre que eu posso, que é maravilhoso, que é sobre yoga e meditação. Só que o que aconteceu? Eu não pude ir por causa, nem eu, nem ninguém, por causa da pandemia. Então, eu fiquei bem focada na semana passada nessa convenção, né? Porque foi uma oportunidade maravilhosa para eu me desconectar de tudo, né? E me dedicar realmente a essa convenção que foi, a gente dava para ver que foi organizada com muito carinho, né, pelos monges e pelas monjas da organização que é a Self-Realization Fellowship de Paramahansa Yogananda, que organizou esse evento. Então eu aproveitei muito e de vez em quando eu vou contar alguma coisinha para vocês do que eu vivenciei. Né? Então, mais uma vez, o nosso tema é a importância do silêncio e de retiros espirituais na vida do professor, tá? E quero falar de novo que a live 8 é interessante de você rever, ok? E aí agora, eu gostaria de dizer para vocês assim, o foco que nós vamos dar nessa live de hoje é a yoga e também um pouquinho da atenção plena que vem da mindfulness, né, que eu falei um pouco sobre isso ontem, mas hoje a gente vai mais vivenciar do que falar sobre isso, mas eu vou relembrar alguns pontos. Mas é muito importante que agora, nesse momento, a gente relembre sobre uma ferramenta maravilhosa e importantíssima para o professor que tem interesse de praticar o silêncio, que tem o interesse de meditar, que tem o interesse de praticar o pranayama. Então, essa palavra, ela é muito importante para gente que quer adentrar nessa área, né, da espiritualidade, na área da meditação. E o que é o pranayama? Só relembrando. Então, prana significa energia vital, e yama significa controle. Então, quando nós praticamos o pranayama, nós estamos armazenando prana dentro da gente, né? E como que nós fazemos isso? Através da respiração. Então, esse conceito é muito importante para a gente hoje, para quem não estava aqui ou que talvez não conheça, e mesmo para quem conheça, só para nós termos uma linha de pensamento. Então, o segundo ponto, né, então essa ferramenta valiosíssima, né, a respiração para a gente fazer silêncio, respirar e meditar. E o outro ponto que eu gostaria de dizer, né, antes de nós fazermos uma prática, que a gente vai fazer uma prática daqui a pouco, mas eu quero abordar dois pontos, né, assim, muito, muito importantes. O primeiro, eu quero relembrar uma coisa que um aluno, né, que um participante, na verdade, da live de ontem, disse no comentário, né? Então, esse participante,
ele disse assim, mas como ser um yogi, né? Se eu tenho uma vida, assim, eu trabalho com muitas pessoas, eu trabalho com muita gente, eu tenho família, tenho filhos, são muitas coisas acontecendo, como que eu vou ser um yogi? Realmente é um grande desafio, né, para as pessoas que têm muitas demandas na vida, serem um yogi, meditar, respirar, praticar atenção na respiração, ter consciência da sua respiração para meditar, realmente não é muito fácil. Mas eu gostaria de dizer que nesse congresso que eu participei, teve um monge chamado Kamalananda que ele disse algo muito interessante. Ele deu um exemplo, ele até mostrou uma foto de uma pessoa que era uma mulher, e ela, nessa foto, né, na verdade um desenho, ela estava amamentando uma criança com um celular, com um computador do lado, tinha um relógio grande e tinha assim em volta dela todas as atividades que ela tinha que fazer naquele dia, né? E aí ele disse assim, imagina, ela com todas essas demandas para fazer, imagine você ter tempo para o silêncio, imagine você ter tempo para a respiração, você ter tempo para essas coisas que vão te ajudar a se conectar com você mesmo, né? Mas esse tempo, ele depende muito da gente mesmo, do que a gente quer para a nossa vida, e o que a gente vai conversar muito sobre isso hoje. E daí eu quero contar uma história para vocês, que é uma história assim muito interessante, né? Que mesmo as pessoas que igual essas pessoas, né? Que não é só a pandemia que está fazendo com que a gente tenha essa vida. Todos nós temos uma vida com muitas atividades. Todas as pessoas hoje em dia, né? Eu, vocês, todos nós temos uma vida com bastante responsabilidades, com bastante atividades, né? Então, não é por causa da pandemia, nós sempre temos, mas a pandemia talvez esteja nos mostrando aonde que nós estamos. Está ficando mais claro, e mesmo porque tem demandas a mais, porque a gente está ficando mais com os nossos filhos, às vezes a gente tem pessoas idosas e tudo que estão conosco na nossa casa, enfim, é lógico que a demanda aumentou, mas uma parte dessa demanda, ela já existia, a gente já vivia, né, antes da pandemia com uma série de atividades e de responsabilidades, né? Então, e aí foi tão interessante que ele mostrou isso, né? E ele também falou assim que tudo depende do nosso interesse de fazer a diferença nisso, né? Mesmo tendo todas essas circunstâncias. E é isso que nós vamos falar um pouco. Então, primeiro, eu quero contar uma história, aí depois nós vamos fazer uma vivência, e aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do silêncio, da respiração, da meditação na nossa vida. Então, assim, o que eu gostaria de falar agora para vocês é uma história da Carla, uma aluna minha. E ela estava vivendo uma fase na vida dela que ela tem. Eu sempre falo que ela tem 3 filhos, não sei porquê. Até escrevi no meu roteiro, mas não são 3, são 2. Não sei aonde que eu arranjei esse filho para Carla. Então a Carla, ela tem 2 filhos e ela trabalha, o marido trabalha. E ela disse que a manhã dela estava sendo um caos, um caos. Era muita correria, era muito estresse, as crianças não queriam acordar para ir para a escola. Então ela falou que era bem confusa a manhã dela, era muito confusa. E daí ela fez a minha formação, participou do meu curso, a gente trabalhou muito sobre a meditação. Ela já é uma pessoa, ela medita, ela já tem o hábito de meditar, né? Só que daí ela sentiu que ela estava precisando intensificar esse hábito. Ela estava precisando modificar um pouco essa rotina dela. Então ela decidiu que ela iria acordar sempre antes de todo mundo e que ela iria meditar e que ela queria ver qual seria a mudança, né? Nisso, nessa estrutura da família, nessas questões que estavam acontecendo na família, se ela mudasse o horário de meditação dela.
E daí ela conta que foi uma mudança assim extraordinária, que ficou completamente diferente, né? Ela mudou, né, na maneira de lidar com aquilo tudo. Aí o marido foi mudando, os filhos foram mudando e a manhã ficou mais leve, a manhã ficou mais tranquila. E ela falou que foi muito incrível, porque foi igual matemática, sabe? Foi uma prática que ela fez e que ela viu o resultado. Foi algo assim muito maravilhoso. Eu já até acho que eu já até contei essa história em alguma live aí, mas só que é interessante relembrar, porque é muito pertinente para esse assunto. Então agora a gente vai fazer o que a Carla fez, né? Nós vamos fazer nesse momento o que a Carla fez, como assim, com a ideia da gente se preparar para esse assunto e da gente sentir esse assunto do silêncio, da respiração, da meditação dentro de nós mesmos. Então eu quero convidar vocês agora para vocês, na verdade, antes de convidar vocês, eu tenho um recado aqui que o técnico pediu sempre para eu falar com vocês, que é o seguinte: nós temos um aviãozinho no Instagram. Então sempre eu peço para vocês, depois da live, para vocês verem as pessoas que são as suas amigas ou amigos, que de repente teria sentido uma live como essa e o meu trabalho, né? Porque tem outras lives, né? Então se esse conteúdo que eu estou trabalhando tem sentido para alguns amigos seus, eu peço para que você compartilhe pelo aviãozinho. E uma outra coisa também, comentários, né? Os comentários que vocês fizerem também são importantes para dar engajamento, né, e tudo. Então, se vocês puderem comentar. E uma outra coisa bem interessante é que eu tenho o Telegram. Então, quem tiver Telegram, pode me adicionar no seu Telegram. E também na bio, né, do meu Instagram, tem um lugar lá que são aulas ao vivo. Eu peço para vocês se cadastrarem nessas aulas, porque vocês vão estar sempre recebendo as novidades do meu trabalho em relação às aulas ao vivo que eu vou fazer, como também as outras coisas que eu vou fazer no futuro. Então eu peço para que vocês se cadastrem, né? As pessoas que se interessarem, vai ser maravilhoso, que vai facilita bastante para você, porque daí você sempre vai ser informado, tá bom? Então agora eu vou pedir para vocês, se prepararem. Então nós vamos sentar, vamos girar o ombro para trás. Vamos girar o nosso ombro para trás. Eu vou fazer com vocês a mesma respiração que eu fiz ontem. Porque é muito importante, como eu falei ontem, a repetição de uma técnica. Porque quando você repete uma técnica de respiração, né, que é na verdade de pranayama, que o pranayama é a técnica de respiração, então quando você faz a técnica de respiração, que você faz esse trabalho de controle da energia vital dentro de você. Então é muito importante a repetição da técnica, porque o teu corpo vai se acostumando com ela, a tua mente vai se acostumando com ela. E aí essa técnica, ela vai dando a você um resultado cumulativo. É como se você estivesse depositando alguma coisa na sua conta espiritual, né? Então você vai cada dia respirando e vai sentindo mais essa respiração. Então você vai girar o seu ombro para trás, vai deixar o peito aberto e daí nós vamos inspirar e fazer com a respiração como se fosse o som do mar. Então você respira. Respira. E daí você vai fazendo essa respiração com os olhos concentrados aqui entre as sobrancelhas. Se você quiser até massagear esse ponto entre as sobrancelhas, você pode massagear. E daí você fecha os seus olhos, respira e faz o som do mar.
A cada vez que você produz o som do mar, sinta o relaxamento dos seus pés, das pernas. Sinta o relaxamento das suas mãos e dos seus braços. E mais uma vez você expira e sinta o relaxamento das suas costas, de vértebra por vértebra da tua coluna. O relaxamento do pescoço. Vamos girar 2 vezes assim o ombro para trás. E aí você inspira novamente. Ao soltar o ar, sinta o relaxamento do pescoço e gira ele 2 vezes para um lado e gira ele 2 vezes para o outro. Agora deixa o queixo paralelo com o chão e continua a respirar bem baixinho, fazendo o som do mar. Respira. E a cada inspiração, você vai absorvendo o prana do ar e vai guardando esse prana nos centros nervosos e vai acumulando também o oxigênio nas suas células. E na expiração, você vai eliminando o gás carbônico e isso vai retirando de você o cansaço, o estresse. Então, continua inspirando e expirando como o som das ondas do mar. Caso você sinta uma certa inquietude, ou uma agonia, ou muitos pensamentos, acolha-os com paciência, com amor. E preste atenção no som da tua respiração. Inspire e faça o som do mar com a tua própria respiração. E concentra no teu silêncio interior. Sinta o silêncio. Perceba que no silêncio você pode sentir a paz, a alegria, a felicidade. Inspire e sinta o seu silêncio interior. Sinta o teu corpo completamente quieto, como uma montanha, e ao mesmo tempo relaxado, enquanto você inspira e solta o som do mar. Qualquer inquietude, não desista. Use o esforço, use a vontade e a paciência, e principalmente o amor pelo teu próprio silêncio. Como a Carla, que eu te contei, ela mergulhou muitas e muitas vezes no silêncio interior, até que ela percebeu que essa prática ajudou naquela vida de agitação e tornou a vida mais pacífica. É uma história real e pode acontecer conosco. Então sinta um pouco mais o teu silêncio interior. E agora vamos ouvir uma frase do Paramahansa Yogananda, do seu livro Onde Existe Luz, quando ele diz: decidirei ser feliz em meu próprio interior, agora mesmo, onde hoje estou. Decidirei ser feliz em meu próprio interior, agora mesmo, onde hoje estou. Decidirei ser feliz
em meu próprio interior, agora mesmo, onde hoje estou. Você pode repetir mentalmente: decidirei ser feliz em meu próprio interior, agora mesmo, onde hoje estou. Agora vocês podem ir abrindo os olhos, dar uma respiração funda, ao soltar o ar, você vai abrir os olhos. Então podemos continuar. Então, talvez muitas pessoas se perguntem: mas para que fazer silêncio? Para que respirar? Para que meditar? Para que fazer isso? E eu lembro logo do meu início nessa prática, logo que eu conheci a yoga, eu estava me perguntando: eu queria sentir algo mais na minha vida. E daí, logo nesse início, eu comecei a conhecer yoga e eu falei: eu quero aprender a me silenciar, eu quero aprender a respirar, porque eu quero paz para mim, eu quero paz para minha família e eu quero paz para o meu mundo. Então, provavelmente, vocês estão aqui, vocês estão procurando yoga, querem levar yoga para a criança, porque também provavelmente vocês queiram isso também, né? Vocês queiram a paz para vocês queiram a paz para a família de vocês, e no momento que a gente cultiva essa paz, ela acaba indo para todos os lugares que a gente não sabe nem para onde. Inclusive, no final, a gente vai fazer uma vivência que é exatamente sobre isso. O que o silêncio e a meditação é capaz de fazer. E aí a gente vai fazer um breve exercício sobre o que ela é capaz de fazer, não só pela gente. Então, voltando naquele monge indiano que eu falei para vocês, né, eu não falei lá que ele era indiano, mas ele é um indiano, deixa eu me lembrar aqui o nome dele, para não falar o nome dele errado, o Kamalananda, ele falou algo que eu achei muito interessante, que ele diz assim: o silêncio, o ambiente externo, a gente às vezes não tem nem condição de fazer nada por ele. A gente às vezes não consegue mudar o ambiente externo, né? As circunstâncias externas, às vezes elas vão se manter da mesma forma por muito tempo. Haja visto que a gente está vivendo na pandemia, né? A gente não está tendo muito, né? Muitas pessoas às vezes ficam até agoniadas porque a gente não está tendo muita controle sobre o nosso ambiente externo, né? E mesmo na vida da gente com pandemia ou sem pandemia, né? A gente tem muitas circunstâncias que a gente não tem controle, mas a gente tem controle por algo muito precioso, que é o nosso ambiente interno, né? Então, o que a gente pode fazer com o nosso ambiente interno? Imagina aquela moça, né, da foto que eu falei. Ela lá, o neném no colo, ela dando de mamar para o neném em pé, né, o computador do lado, um monte de coisa que ela estava pensando que ela tinha que fazer, o celular do outro lado, crianças, né, crianças menores, crianças no computador estudando, ela no home office, enfim, né, tá tudo isso acontecendo. Mas o que eu posso fazer, mesmo estando isso tudo acontecendo no meu ambiente interno? E aí foi tão interessante que tem umas coisas que ele falou e teve umas coisas que eu conversando com uma amiga, hoje inclusive a Leinha, não sei se a Leinha tá aí, então conversando com a Leinha falou umas coisas muito legais, né? Então assim, o celular, por exemplo, eu já me vi fazendo muito isso e acredito que vocês também. Da gente, eu às vezes estou com um tempinho livre, a primeira coisa que eu estou fazendo ultimamente às vezes é pegar o celular, né? E algumas vezes. Aí eu falei: gente, mas espera aí, para que eu estou pegando esse celular? Eu não preciso do celular, eu estou com tempo livre, o que eu vou fazer agora? De repente eu podia dar uma caminhada, né, para respirar e sentir a minha paz interior, porque você pode caminhar, você não precisa só sentir a paz meditando, você pode caminhar, respira, faz a respiração
do mar na hora que você estiver caminhando, né? Então, às vezes a gente está usando o tempo para fazer algo que a gente poderia fazer uma outra coisa. Agora, uma coisa muito interessante que o monge colocou foi assim: se você está com muitas coisas para fazer, naquele momento, respira. Respira de olho aberto, não precisa fechar os olhos. Respira e se conecta. Eu quero paz para mim. Fica repetindo isso. Eu quero paz para mim. Eu quero paz para minha família. Eu quero paz para o mundo. Escolha algo que você queira falar que faz sentido para você, né? Então hoje, como eu ia falar sobre isso com vocês, teve uma hora que eu vivi uma coisa bem interessante, que eu vou dividir com vocês, que foi muito forte. Hoje eu acordo muito cedo, eu adoro meditar muito cedo. Então eu acordei mais cedo ainda hoje, foi muito gostoso. Aí abro a casa toda, entra aquele ar, mesmo frio danado que tá aqui, eu adoro abrir a casa, abro tudo. E daí fiz a minha meditação, foi uma delícia. Só que eu terminei a meditação meio tarde. E aí eu tinha duas opções. Ia ter uma meditação com um monge indiano, que está tendo na Self-Realization, na meditação online, ou eu já tinha que começar a trabalhar, porque eu estava com várias coisas para fazer. E na hora me deu uma agonia, eu tinha acabado de meditar. Aí me deu um negócio assim, eu falei, não, eu não vou fazer a meditação indiana hoje, que eu amo. Eu falei, não posso fazer essa meditação hoje, gente, não posso. Eu tô com muito trabalho, tô mesmo, gente, eu tô com muito trabalho, eu tô com umas responsabilidades que eu tenho prazo para entregar. Mas aí eu peguei e falei assim, não. Eu ontem falei para as adolescentes na aula de yoga que por que elas estão faltando aula de yoga? Porque elas têm prova. Não, se tem prova, tem que vir para a aula de yoga. Uai, estuda um pouco antes, vem para a aula de yoga, estuda depois. Aí eu falei, eu tô fazendo igualzinho as adolescentes. Você vai sentar e vai meditar de novo, pitanga. Falei para mim mesma, sabe? Gente, foi uma coisa incrível. Primeiro eu respirei, porque eu fiquei assim um pouco, sabe? Eu falei, acabei de meditar, por que eu fiquei assim? Calma, Cris, vai dar tudo certo, você vai conseguir entregar tudo no prazo que você prometeu. E aí foi incrível, gente. Eu só respirei e eu fiz a respiração da onda do mar. Hoje, isso aconteceu hoje, é verdade, é pura verdade. Aí eu fiz a respiração da onda do mar, fui me dando uma alegria, fui me dando uma paz tão gostosa. Eu falei, ai não, gente, eu vou fazer a meditação com o monge indiano, sim. Sentei. Não foi fácil no início, foi difícil, eu tive que respirar, eu tive que fazer as técnicas que a gente pratica, as técnicas do Yogananda, fiz tudo direitinho, igual manda o figurino. Gente, o meu dia rendeu, mas rendeu tanto que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e muito mais coisas, e mais coisas. Sabe? Então, assim, olha que interessante, né? Como que a gente tem que se observar. Então, eu tô contando para vocês uma história pessoal, porque foi incrível. Aí eu decidi, não, eu quero fazer essa conexão com a minha paz, eu quero fazer uma conexão com a minha alegria, eu quero trabalhar com essa paz, não quero trabalhar desse jeito que eu fiquei, sabe? Tipo, nessa dúvida do que fazer, entendeu? Então, às vezes, esses momentos você pode fazer, lógico, sentando e meditando, mas como o monge disse, na hora que você está lavando a louça, eu quero a paz, respira, faz a respiração da onda. Se você pode caminhar, se você pode pegar um livro para ler, um livro que te eleve, né? Porque tem leitura que às vezes vai te dar mais agitação. Cuidado com o que escolhe para ler, cuidado com o que escolhe para assistir, né? Então, é muito interessante, né? A gente tentar fazer essas paradas, a gente parar, mesmo que seja com o nosso olhão bem aberto, ou fechar, se for uma meditação que você for fazer. Veja o que tem sentido para você naquele momento e coloca toda a tua atenção plena naquilo que você vai fazer, né? Então, assim,
Nesse trabalho que eu estou falando com vocês, desde o início, eu estou falando muito em yoga para criança, né? Então a yoga tem as posturas, tem as respirações, os relaxamentos, né? Que a gente ensina para as crianças e que a gente também deve praticar, já que a gente quer ensinar. E existe também a Raja Yoga, que é mais a meditação. Né? Então o congresso da semana passada, a convenção, era sobre Raja Yoga, era sobre Kriya Yoga, né? E que nós participamos, vários amigos meus participaram e tudo. E aí tem uma história de uma amiga minha que eu li, que ela até escreveu um depoimento no Instagram, que eu achei super bonita a história dela. Que ela ia para os Estados Unidos fazer a convenção. Mas aí ela não foi por causa da pandemia. Mas olha que bonito que ela fez. Ela conversou com o marido, conversou com os filhos e falou, olha gente, eu estou indo para a convenção. Essa semana, no horário da convenção, eu vou estar num quarto, né? Ela escolheu lá o quarto, um lugar na casa dela, e vou ficar fazendo a convenção. Então vou ficar em silêncio. Olha que bonito que ela fez, né? Então ela decidiu que o nome dela é Lina, e a Lina querida, ela fez isso, né? E tem uma outra história de uma amiga minha que eu contei para ela, que eu vou contar para vocês, que eu, no domingo, gente, tinha acabado a convenção. Eu estava assim, na yoga chama-se Ananda, né? Eu estava numa alegria, daí eu saí para caminhar, aí fui caminhar, respirei, foi maravilhoso. Aí quando eu voltei, eu tenho uma vizinha, que o nome da minha vizinha é Lígia, ela é muito minha amiga, a Liginha estava na porta da casa dela, e ela é minha vizinha, ela mora na minha rua. Eu falei assim, Liginha, aproveitou muito a convenção. Ai, não, eu tô muito corrida, eu tô não sei o quê, eu tô vendo, mas mais ou menos. E ela tava muito, assim, com muita coisa para fazer, e eu sei que ela tá com muito trabalho. O filho dela casou, mas tá morando com ela, né, assim, porque ele ficou desempregado na pandemia, não pôde alugar casa, porque casou, então ela deu gentilmente o quarto dela, com o banheiro dela, enfim, a casa está toda modificada, ela está ainda vivendo essas mudanças dela e dele dentro de casa, e mais as outras filhas, enfim. Então, aí eu virei para a Liginha e falei assim, Liginha, mas você tem que assistir a palestra do Kamalananda, porque ele colocou um desenho de uma moça, que eu contei para vocês, né? Que a moça tá lá com o neném e um monte de coisa acontecendo no desenho. Você tem que ver esse desenho, porque eu acho que combina com o que você tá vivendo. Aí a Liginha me passou uma mensagem, gente, me contando que ela assistiu essa palestra e que ficou outra história a vida dela, sabe? Tipo assim, ela fez uma mudança, sabe, de postura, uma mudança de como lidar com essas circunstâncias que ela está vivendo, como lidar com essa demanda nova que ela está vivendo na vida dela, né? E eu acho que está todo mundo vivendo isso, né? Então, ela falou que foi incrível. Então, por isso que eu estou compartilhando também a história da Lígia, né? Porque ela optou por também silenciar, também por respirar, mesmo durante, né, as demandas de trabalho e de tudo que ela está tendo, né? Então, olha que interessante, né? Então, o que é esse silenciar? Esse silenciar é a gente se permitir dar uma desligadinha do mundo, é a gente se permitir ler, meditar, respirar, caminhar, como eu falei. Escrever é muito legal. Eu tenho uns cadernos que eu adoro, que eu pego quando eu faço silêncio, eu medito e depois eu escrevo, sabe? E aí eu pego para ler esses cadernos, é tão lindo, porque eu fico vendo como eu estava, como eu estou, né? Como eu estive num determinado momento, tá tudo escrito ali, né? O que a meditação trouxe para mim, o que um retiro que eu fiz, o que aconteceu naquele retiro, o que eu aprendi naquele retiro. Então, escrever sobre a nossa vida espiritual é muito maravilhoso, né? A gente fazer uma comidinha saudável pra gente, a gente ir pra natureza, para ficar em silêncio, combina até com as crianças. Gente, eu já tive experiência com várias crianças fazendo isso, eram 25 crianças, e a gente combinou, vamos caminhar na natureza em silêncio?
E elas toparam de mãozinha dada. Ninguém falou uma com a outra. Pouquinho tempo, mas elas ficaram em silêncio, entende? Isso é muito especial, sabe? Da gente praticar conosco e até com as crianças. E daí, eu quero contar para vocês agora. Eu queria que alguém me dissesse que horas são, por favor, só para me organizar na minha pauta. Desculpa pedir isso para vocês, que eu sempre tenho o meu reloginho aqui do lado, mas o reloginho não está querendo funcionar. Vocês podem, por favor, me dizer que horas são agora? Quem pode dizer? Escrever aí no chat para a tia Cris. Ótimo. Então agora eu quero contar para vocês uma história que foi até a Leinha também que contou, a minha amiga querida. A Leinha falou que uma amiga dela estava conversando coincidentemente sobre silêncio num grupo de estudo que elas estão fazendo. Elas estão fazendo um grupo de estudos e essa amiga que coordena, que é professora de yoga, estava falando exatamente sobre a importância do silêncio. E ela tem 3 filhos pequenos, sabe? A casa dela é bastante gente, é bastante movimento, são muitas demandas. E ela é professora de yoga, ela medita. Só que ela combinou com as crianças, com o marido, né? Que ela vai ter os momentos de silêncio dela, sabe? E ela está tendo. Então eu achei tão lindo, ela se retira, nem que seja por um tempinho, 1 hora, 2 horas. A Lenha não me falou o tempo que ela faz, mas ela faz. Ela faz os retirinhos de silêncio dela dentro da demanda do dia a dia. Ela tem quem fique com as crianças, provavelmente, né? Mas se você não tiver, você pode tentar conseguir isso, né? Enfim, agora eu gostaria de dizer sobre a importância dos retiros espirituais, né? Então, assim, é você fazer tudo isso que eu disse, mas no local próprio para isso, né? Então, por exemplo, eu vou falar dos retiros que eu conheço, né? Que todos os retiros que eu fiz até hoje são retiros que os locais têm uma natureza muito exuberante. Você tem chance de ficar sozinho em silêncio, você tem chance de meditar sozinho, de meditar em grupo, que inclusive a meditação em grupo, até essa que a gente está fazendo aqui, né? A energia de um ajuda na energia do outro. Então, às vezes você não está meditando bem em casa, mas quando você medita em grupo, a energia do grupo te ajuda a você passar a meditar melhor, né? Então, esses retiros que tem natureza, que você pode ler, escrever, ler bons livros, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu vou indicar, existem 4 retiros da Self-Realization Fellowship no Brasil que são maravilhosos, né? Que tem um em Santa Catarina, que é o Retiro Armação, tem o Retiro Itamonte, em Minas Gerais, perto do Rio de Janeiro e perto de São Paulo, tem o Retiro de Itaparica, que fica na Bahia, e tem um Retiro Fazenda, que é em Brasília. E o belo desses retiros, que todos eles foram assim, como é que eu vou dizer, foram materializados pela ajuda dos voluntários da Self-Realization Fellowship. As pessoas se juntam, vão juntando dinheiro e compram o retiro, né? É lógico que teve um que não. Uma pessoa, acho que recebeu tanto espiritualmente que ela doou sozinha. Tiveram 2 que a pessoa doou sozinha. E o do retiro de armação também. Um devoto alemão doou 10 casas, o retiro é belíssimo, na beira do mar, é maravilhoso. Então esses 4 retiros são mantidos pelas pessoas, pelos próprios devotos, né? Então, esses locais eu indico para vocês, quem quiser pode me procurar no direct. Cada retiro tem um jeitinho de receber as pessoas que não são estudantes da Self-Realization Fellowship e estudantes de Paramahansa Yogananda. Tem retiro que recebe mesmo não estudante. Então você precisa, eu passo o e-mail, né, se você quiser o retiro em Santa Catarina, ou o retiro de Itamonte, que fica entre Rio e São Paulo, o retiro da Bahia e o retiro de Brasília, que aí eu passo para quem quiser informação, me procura no direct e você conversa diretamente com as pessoas do retiro. E também tem grupos, né,
dessa linha da Raja Yoga, da Kriya Yoga, do Paramahansa Yogananda, da Self-Realization, no Brasil inteiro. Aqui, por exemplo, em Floripa tem um grupo que é pequenininho, mas que eu amo de paixão. E tem no Rio, em São Paulo, em todas as capitais praticamente, acho que já tem, sabe? Então, se vocês quiserem informação, eu fico muito feliz de poder passar para vocês. E uma outra coisa também, o congresso que eu fiz na semana passada, se alguém quiser fazer esse congresso, ele é gratuito, tá? Você adora o retiro, Aninha? Eu também. Se alguém quiser fazer esse congresso que eu fiz, essa convenção, ainda a pessoa pode se inscrever, porque vai ficar disponível 2 meses, tá? Aí vocês podem também me pedir no direct, que com prazer eu passo para vocês as informações, tá bom? Então agora, eu gostaria de dizer assim, tudo depende muito da gente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora de uma professora, a Fábio Golbo. Ela estava com uma turma muito difícil de trabalhar, estava muito difícil dela dar aula, eram 20 e poucas crianças, ela fez o meu curso, ela nunca tinha ouvido falar muito dessa coisa de meditação, ela falou que muito pouquinho, e ela começou a praticar a meditação. E ela falou que a transformação dela com os alunos e dos alunos com ela foi assim, na mesma semana que ela começou a meditar e que ela começou a aplicar a yoga com eles, mudou totalmente tudo, simplesmente tudo. Eu até tenho o depoimento dela no meu site em vários lugares, tá? Então, olha que interessante, né? E a Leia também, a própria Leia, minha amiga, disse que atualmente ela está morando num lugar que também tem muitas pessoas na casa dela e que não é fácil ela fazer o silêncio, mas ela descobriu um momento do dia que dá para ela fazer. Então ela prefere, né, durante o dia, ela ter esse momento de ler, de meditar, né? E daí ela descobriu o momento. Então a gente tem que descobrir qual é o nosso momento, né? E aí se permita, tenha esse momento, experimente, eu tenho certeza que você vai amar fazer isso, tá? E agora, gente, eu vou fazer, e registre, gente, registre a experiência, tá? Agora eu vou fazer uma coisa que eu amo fazer. A Ana já está colocando aí do Retiro Itaparica. Eu amo fazer e eu vou sugerir a vocês, a gente vai fazer, e se terminar antes do tempo, eu não vou conversar mais com vocês no final, porque terminando essa experiência, se você quiser manter a sua meditação em casa, aí você fica meditando, tá? E aí eu vou encerrar nessa experiência. Então a gente vai fechar os olhos agora, vamos respirar aquela respiração do mar, respira algumas vezes, gira o ombro para trás, fique numa boa postura. Alguém pode me dizer que horas são? Só para me ver quanto tempo que eu tenho, por favor? Então, você respira, solta o ar pela boca, fazendo o som do mar. Eu preciso da hora, meus amores, quem vai dizer? Então, você respira bem fundo. E daí, lembre-se de uma coisa. Um yogi é um ser humano que nunca desistiu. O yogi é um ser humano que teve esforço. A única diferença que existe entre um yogi, aquele que atingiu o ápice da yoga, que é conhecer o seu lado divino, que é conhecer a sua essência, a única diferença que tem entre ele e nós é que ele nunca desistiu. Gandhi, por exemplo, ele praticava o silêncio num determinado dia da semana e ele não falava com ninguém dentro da casa dele. E ele tinha isso combinado. E um dia ele recebeu a visita de Yogananda, o Yogananda já estava na América, mas o Yogananda voltou para a Índia e visitou Gandhi, mas Gandhi não falou com ele. Só na hora que acabou o tempo de silêncio dele é que ele conversou com o Yogananda. E olha que ele sabia que o Yogananda era um grande yogi. E eles ficaram juntos em silêncio. E aí depois o Yogananda ainda ensinou para ele a técnica da Kriya Yoga, né? Só que a técnica de Kriya Yoga, ela tem todo um passo a passo hoje, né? Até a gente receber essa técnica muito assim, avançada de meditação, ok? Então agora respira novamente, solta o ar pela boca.
E nesse momento nós vamos fazer um dos exercícios que eu acho belíssimo para quem medita, que é depois que você sentir a paz, a alegria, o amor, a felicidade dentro de você, você compartilhar isso com os outros. Então visualize as pessoas que você ama, as pessoas da sua família, os seus amigos, os seus alunos, as crianças que você convive, todo mundo envolto numa enorme luz branca. Sinta as pessoas envolvidas nessa luz e sinta que toda a paz do teu coração, todo o amor do teu coração vai para essas pessoas. E elas são inundadas de paz, elas são inundadas de amor, de alegria. Visualize até o que a pessoa precisa e sinta ela envolvida naquilo que ela precisa, se é paz, se é paciência, se é amor. E mentalmente você repete comigo: paz para mim, paz para minha família, paz para todo mundo. Paz para mim, paz para minha família, paz para todo mundo. Paz para mim, paz para minha família, paz para todo mundo. Continua a repetir mentalmente. Eu vou ficar até o final, mas sentindo essa paz, ou praticando essa afirmação, ou continuando a visualizar as pessoas que a gente quer enviar essa paz. E vocês fiquem bem à vontade para fazer o que vocês quiserem. Você pode continuar repetindo: paz para mim, paz para minha família, paz para todo mundo. Paz para mim, paz para minha família, paz para todo mundo. Sinta que a cada respiração, mais paz você vai sentindo, mais alegria você vai sentindo. Se você ficar agoniado ou agoniada, ou com muitos pensamentos, acolha com paciência, com amor e continue praticando ou a respiração ou a afirmação: paz para mim, paz para minha família, paz para todo mundo. Lembre que você não pode comprar a paz, mas você pode fabricar a paz no teu próprio interior, com as práticas da respiração, da meditação. Lembre-se
que qualquer coisa que você sinta que te tire da meditação, que você pode voltar a meditar usando a respiração ou a afirmação: paz para mim, paz para minha família, paz para todo mundo. Ou algum outro mantra ou alguma outra afirmação que você tenha mais afinidade. Sempre se esforce, nunca desista. A vontade, a paciência e o amor vão ser as ferramentas que você pode usar para mergulhar no silêncio interior. A todos vocês que ficaram até agora, eu sugiro que vocês continuem respirando, respirando, praticando a afirmação ou um outro mantra, para que a gente juntos possa se aprofundar ainda mais e mergulhar no nosso silêncio interior, aonde mora a paz, aonde mora o amor, aonde mora a alegria e toda a felicidade. Nesse lugar, nós poderemos trabalhar com as crianças com muito mais criatividade, sabedoria e presença. Então agora a gente pode colocar a mão no coração. Namastê para todos vocês. E se vocês quiserem continuar a meditar, façam isso sozinhos para terem essa experiência só aonde você estiver. Namastê. Namastê.